Amados irmãos, tenham atenção aos dissimulados. É isso que Judas diz na palavra de Deus, em sua epístola, capítulo 1. Nós faremos uma leitura do verso 1 ao 3, mas vamos discutir, entender e ver o que Deus tem a dizer quando Judas diz: pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação. Assim diz a palavra de Deus. Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o único soberano e Senhor, Jesus Cristo. Então você observa que Judas, ele teve interesse de escrever para o povo acerca da salvação. No entanto, algo o impediu de cumprir com esse seu propósito. Ele diz que se sente obrigado, então é uma força maior do que ele. É algo que o compele a fazer de outra maneira, a tratar de um outro assunto. E por que ele trata desse outro assunto? Ele revela que é porque ele soube que tinham certos indivíduos se introduzindo no meio do povo, de forma dissimulada, de uma forma falsa, de maneira que as pessoas não conseguiam perceber o mal que estava ali no coração daquelas pessoas. O Judas fiel, ele conheceu certamente a dissimulação do Judas infiel, do Judas Iscariotes. Por quê? Porque ele era do mesmo contexto. E o Judas Iscariotes, ele tinha uma intenção no coração, a qual ninguém conhecia senão o Senhor Jesus Cristo, só. E todos os discípulos que conviviam com Judas não entendiam ali que ele era um dissimulado, alguém que não revelava os verdadeiros intentos do seu coração. A Bíblia diz que Judas Iscariotes, um dos discípulos de Jesus, que estava para traí-lo, disse em João capítulo 12, do 4 ao 6: por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Ou seja, ele presenciou Maria quebrando um vaso, onde tinha um perfume caríssimo, e despejando na cabeça de Jesus Cristo, e ele ali ficou enciumado e disse: que desperdício! Todo esse perfume caríssimo poderia servir para ajudar os pobres. Que coisa horrível! Isto, disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão. E, tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Então, observe o que é um dissimulado. Um dissimulado é aquela pessoa que tem um desejo, que tem um propósito, que tem um objetivo, mas que não revela esse objetivo, esse propósito. Antes faz o contrário, trabalha de tal forma que as pessoas pensem que o objetivo é um, quando na verdade é outro. E o que aconteceu aqui? Se você observar nos outros evangelhos, você perceberá que alguns começaram a escutar o que Judas falou e compraram a briga dele. E ele contaminou alguns
que já estavam discutindo, é verdade, que absurdo, que mulher irresponsável. E o Senhor não fala nada, que coisa feia, os pobres precisando. E aí, se você vai para outro evangelho, você percebe que todos os discípulos, Judas inflamou alguns e alguns inflamaram a todos. E toda a igreja do Senhor se contaminou e se levantou contra esta mulher, indiretamente contra o próprio Jesus Cristo, ao qual Jesus Cristo os ataca, dizendo o seguinte: seus hipócritas, vocês terão os pobres para sempre com vocês. Nunca deixará de ter pobres na terra, diz Deuteronômio. Vocês terão pobres a vida inteira, então se preocupem com eles depois, mas hoje ela está me ungindo para a minha morte. Então observe que Judas, ele mostrou ser dissimulado, e o Judas fiel, ele percebeu isso, que aquele era um dissimulado, porque todos viram o fim que ele teve, quando suicidou-se, deixando de buscar a Cristo no arrependimento para se livrar da angústia que vivia por seu plano não ter dado certo. Judas agora está identificando outros intrusos. O Judas fiel está identificando que algumas pessoas se introduziram ali, mas ele quer que as pessoas entendam que estes são enviados de Satanás. Eles são dissimulados. Satanás sempre foi e sempre será inimigo dos fiéis aqui na terra. E nunca vai deixar de acossá-los. Nunca deixará de atacá-los, de persegui-los. Então a primeira coisa que eu quero que vocês prestem atenção é a respeito daqueles que têm cara de ovelha, mas coração de lobo. É isso que Judas quer que você entenda, que nem todos aqueles que têm uma aparência bonitinha por dentro são bonitos, pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação. Então, o que é que essas pessoas querem? Ora, por trás deles está o pai da mentira. Por trás deles está aquele que quer passar desapercebido. Então ele inflama alguém, ou ele se utiliza de alguém a quem lhe pertence, ou até inflama uma pessoa que pertence ao Senhor, para que cause um dano, e todos se voltem contra essa pessoa apenas, sem entender o que está ali por trás. Ele tenta fazer com que vocês pensem que a guerra de vocês ela é externa, que os prejuízos que vocês têm são físicos, são materiais, que as dores que vocês sofrem, elas dizem respeito ao que vocês sentem fisicamente. Então ele quer o foco de vocês naquilo que vocês conseguem ver, porque ele é invisível e não quer ser notado. É isso que a Bíblia diz a respeito dele. Paulo, escrevendo aos Coríntios na sua segunda epístola, capítulo 11, 14 e 15, diz: e não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. O próprio Satanás é dissimulado e não se apresenta como de fato é, porque senão ele espantaria você. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros, Satanás tem seus ministros, e se transformam em ministros de justiça, mas o fim deles será conforme as suas obras. Observe que a dissimulação é característico do diabo e daqueles que o servem. Foi assim desde o princípio. Ele dissimuladamente entrou na serpente, que dissimuladamente seduziu a mulher. E como foi que isso aconteceu? Gênesis capítulo 3, do 1 ao 6 diz: mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim?
Veja que dissimulação. Ele se considerava um aprendiz. Satanás, aqui na serpente, se considerava um leigo, um ignorante que precisava de alguma orientação. Ele não se achava assim. Mas essa foi a armadilha, uma falsa humildade, para fazer com que a mulher começasse a se achar alguma coisa a mais do que era, e foi-lhe dar instrução. Respondeu-lhe a mulher: do fruto da árvore, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Ela acrescentou aqui, mas o que nós estamos vendo é a dissimulação do diabo, através da dissimulação da serpente. Primeiro, ele não foi diretamente, ele se utilizou de um agente interno, de alguém que já era do convívio de Adão e Eva, de alguém que Adão já tinha posto o nome, de alguém que Adão já tinha ali uma certa convivência, Adão e Eva, e ele se utiliza desse agente interno para dissimuladamente destruir a humanidade. E como é que ele faz isso? Continua: então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Percebam que aqui ele não está atacando a mensagem, aqui ele está atacando o mensageiro, aqui ele está jogando para Deus. Olha, Deus está com medo, ele está inseguro, ele está apavorado, porque a qualquer momento vocês podem se tornar iguais a ele. É isso, a verdade é essa. Deus não é quem ele diz que é. Então observe que ele não vai diretamente na mensagem. É o que se diz de uma forma de ataque a um conhecimento, a um conceito, a uma apresentação que se chama ad hominem, que é que você, quando não consegue mostrar onde está o erro da mensagem, quando você percebe que a mensagem não tem falhas, você ataca o mensageiro. Você começa a dizer: mas tu sabia que essa pessoa que está falando isso para você, sabia que ele já fez isso? E aí a pessoa para de discutir o que estava em questão para olhar para a pessoa. É uma forma de desvirtuar aquilo que você precisa defender, aquilo que você precisa lutar. Então, de forma dissimulada, ele atacou logo quem? Deus, a pessoa de Deus. Mas de forma caluniosa, ele quis que a mulher acreditasse nisso, e foi o que ela fez. É perigoso você perder o seu foco. Se tem um assunto em questão, não se desvie dele. Se tem algo sendo apresentado a você, foque nisto. Esqueça quem está dizendo. Mas foque no que está sendo dito, se é verdade ou se é mentira. Porque senão você pode se desfazer até do próprio Deus. Se as pessoas apresentarem ele para você como alguém que realmente você nunca tinha imaginado, ou até de forma caluniosa, que assim sempre será. Veja que fizeram isso com João Batista. Não atacaram a mensagem de João Batista, mas atacaram o mensageiro João Batista. O próprio Cristo, a mensagem dele era impossível de ser atacada, e atacaram o próprio Cristo. Mas como atacar a Cristo se ele é perfeito? Como usar a falácia do ad hominem com Cristo se ele é perfeito? Simples, através de mentiras, através de calúnias. Então percebem como é perigoso você perder o foco? Porque se alguém disser uma mentira sobre aquele que está trazendo uma mensagem para você, você vai esquecer a mensagem para criar abuso daquela pessoa. Veja só em Mateus capítulo 11, do 18 ao 19. Pois veio João, que nem
nem comia nem bebia, e dizem: tem demônio. E a mensagem: não vai lá não, olha aqui, ele tem demônio. Espera aí, o que é que ele diz? Veio o Filho do Homem que come e bebe, e dizem: eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigos de publicano e pecadores. Mas a sabedoria será justificada por suas obras. Veja o que eu produzo e vocês verão aonde está a sabedoria. Então percebem o perigo de perder o foco? Foi o que a mulher fez, perdeu o foco, pensou que Deus não era quem ele era. Olhou e disse: posso ser igual a ele, eu e meu marido juntos venceremos Deus. E esqueceram da mensagem, que era a verdade, que eles certamente morreriam. Ora, por que não pararam para focar na mensagem e dizer o seguinte: peraí, se Deus disse isso, se a serpente está dizendo o contrário, ou está dizendo que Deus está com medo, peraí, deixa eu ver o que é que Deus falou, que eu posso comer de todas as outras e só de uma que eu não deva comer? Não faz sentido. Se ele quisesse me proibir do bem, se ele quisesse me proibir de privilégios, ele me proibiria de tudo e deixaria eu comer só uma, pelo menos. E olhe que isso também seria bem razoável, porque ele me criou. Então ele diz o que ele quer fazer e pronto. Como eu vou questionar o meu Criador? Então tinha muitas formas deles atentarem para a mensagem e não fizeram. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Tudo porque olhou para a serpente e disse: não, foi Deus que criou, sempre esteve entre nós, por que mentiria? Por que mentiria? Acredito nela. Sim, mas ela estava atacando o seu Criador. E aí comeu e chegamos aonde chegamos. Então cuidado com aqueles que se apresentam com cara de ovelha, mas por dentro tem coração de lobo. Porque eles vêm de forma lenta e sorrateira. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, para você criar toda uma mentira, para você criar toda uma estrutura de engano, leva tempo. Para você fazer uma pessoa confiar em você, leva tempo. E isso eles fizeram de forma lenta e sorrateira. Por isso que Judas está preocupado. E como é que eles fazem? Enquanto você está desatento, cuidadosamente e lentamente, eles vão de forma sorrateira. Foi assim que Cristo disse a respeito do joio. Quando ele explica que Satanás semeou joio no meio do trigo. E quando ele fez isso? Quando os trabalhadores estavam dormindo, ele corrompeu a semente. E observe em Mateus capítulo 13, do 25 ao 28. Mas, enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-os. Amados, uma semente para germinar, para crescer, também leva tempo. Mas ele aqui, o inimigo, não estava preocupado com isso. Enquanto o tempo estaria corrompido o povo de Deus, o que ele tinha interesse era só de corromper o povo de Deus. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeastes boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu: um inimigo fez isso. Mas os servos lhes perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? E aí o Senhor diz: não, deixe crescer os dois juntos, e depois haverá ceifa. Então, de forma lenta e disfarçada,
eles se apresentam. Pedro também falou destes, na sua segunda epístola, capítulo 2, versículo 1. Assim como no meio do povo surgirão falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras. Aí você pensa, graças a Deus que o Senhor nos deu líderes que de fato se aprofundam nas Escrituras e não passam dela, e não fogem dela. Sim, graças a Deus, Deus deu muitos líderes a você, que são fiéis às Escrituras. Mas esses líderes também precisam ser vigiados por você. Esses líderes precisam também ter o teu cuidado de se eles estão ou não ultrapassando as Escrituras, de se eles são ou não um dissimulado. Mas isso nós veremos um pouco mais adiante. No entanto, você precisa também entender que o seu líder ou o dissimulado necessariamente não precisa assumir o púlpito para destruir a sua vida, para destruir a sua igreja. Esse dissimulado pode vir através de argumentos e conversinhas de seus amigos, dos seus familiares, dos programas que você assiste, dos seus políticos em quem você confia, de alguma coisa que pertence a esse mundo, mas que pode te seduzir e você nem se aperceber. E como é que você se protege deles? Observando se o que eles falam está em acordo ou desacordo com as Escrituras. É assim. Eu quero falar com vocês a respeito de uma seita muito antiga, que ela muda de roupa à medida da mudança da sociedade. É uma seita muito esperta. E ela entrou na casa de muitos conservadores, cristãos, crentes, verdadeiros. Entrou na igreja de muitos. Essa seita, ela tem uma estratégia incrível de dissimulação. Vou trazer para vocês umas palavras de um dos líderes dessa seita, que disse o seguinte: eu acho que para implantar a nossa religião vai ser demorado, penoso, mas será os moldes em que a cabeça do povo estará preparado para receber a nossa doutrina. Acredito nisso, trabalho para isso. Você é um dos grandes líderes dessa seita. E ele disse mais: mas será os moldes da cabeça do povo para implantar a nossa religião. Acredito que levará muito mais que 30, 40, 50 anos para implantar. Por isso, não pensem que será tão imediatamente que será implantado. Isso ele falando para os seus adeptos, para que aprendessem a terem paciência ao corromper a igreja do Senhor, ao corromper as famílias cristãs. Jesus Cristo alertou o seu povo. Se o seu povo está desavisado, é porque não atentaram para as palavras de Cristo. Porque se atentassem, estariam bem avisados. Mateus capítulo 24, 25. Alerta! Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível fosse, os próprios eleitos. Vede que vos tenho predito. Eu estou avisando antes de acontecer, para que quando eles surgirem, vocês estejam prontos. É isso que Judas está trazendo. É isso que ele está dizendo. Olha, estes indivíduos se introduziram dissimuladamente no meio de vocês. Não, aqui não, só prega quem a gente vê que é da Escritura. Sim, mas quantas coisas você não pega de lá e traz para dentro da igreja?
E quando você é confrontado naquilo que você trouxe, você se aborrece, pensando que alguém na igreja está tomando algum partido contra aquele que você ama tanto e protege. Percebe que muitos estão sendo contaminados com a perversão do mundo. Por isso que Judas diz, certos indivíduos se introduziram com dissimulação. Arme-se contra eles. Não fiquem desarmados. Fiquem prontos para a batalha. Que armas vocês devem usar? Tenham atenção. Olha, a dissimulação, uma atitude de um dissimulado, é alguém que finge alguma coisa, que disfarça as suas reais intenções, os seus propósitos. Ele sabe disfarçar. Então você se apega primeiro com ele. Você confia primeiro nele. E quando começa a ser desmascarado por alguém, por você amar tanto essa pessoa que você passou anos acreditando, você passa a odiar aquele que o desmascara. Percebe como isso é sério? Duvide. Essa é a tua arma, a dúvida. Duvide de tudo e de todos. Só sane as suas dúvidas quando tiver equiparada com as Escrituras. Amados, não deis crédito a qualquer espírito. Antes, provai os espíritos se procedem de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Então, o que João, na sua primeira epístola, capítulo 4, versículo 1, está dizendo é que, olha, passem pela prova todos aqueles que chegam diante de vocês com alguma informação, com alguma novidade, com algum ensino, provem eles, para saber se de fato vem de Deus o que eles ensinam ou se vem de homens, porque eles atacam ferozmente e eles atacam muito bem os incautos, os despreparados, os desprevenidos. Essa palavra em grego, dissimulados, usa como alguém que tem uma intenção furtiva, indireta, que são aquelas pelas quais os ministros de Satanás enganam os incautos. Quem são os incautos da sua igreja? Será que você não é um? Hein? Será que alguém não já te enganou e você nem sabe? Ah, talvez não, você está preparado. Sim, mas tem alguém na sua igreja que é desprevenido a respeito da importância da doutrina de Cristo? As crianças estão preparadas contra esses dissimulados? Veja bem o que uma adepta dessa seita, o que ela diz. Ela, em uma reunião online com sua equipe, diz o seguinte: ela está dando orientações a respeito de como ela trazer para dentro da Igreja de Cristo as suas ideias heréticas, as ideias de sua seita. E esta mulher que vocês estão vendo diz assim: vamos voltar para a igreja. E aí uma amiga dela retruca: você está louca? Que ideia é essa? Porque ela diz que já foi cristã, já participou da igreja e tudo mais. Conhece tudo que o cristianismo ensina, segundo ela. E ela diz, e aí a amiga dela diz: mas eles não vão querer nos ouvir, tá louca? Aí aqui está, essa seita trabalha dessa maneira. Quem falou que a gente vai falar para eles? A gente vai para a escolinha dominical. O que eles mais querem são irmãs para cuidarem das crianças. Uma sala cheia de crianças. Chega, ela brilha os olhos quando fala isso. Imagine você com uma sala cheia de crianças. Usando a Bíblia, nós vamos falar pela causa da nossa seita, dentro das igrejas,
e, consequentemente, para dentro da casa de cada família. Mas para isso tem que ter estratégia. Nenhum revolucionário nunca fez nada antes de ter uma boa estratégia. Agora observe, é um trabalho lento, porque eles vão trabalhar na cabecinha dos pequenininhos, para que contamine, de forma que quando eles cresçam, já cresçam contaminados. E se puderem, contaminem até seus pais. Então esteja preparado. Esteja preparado, porque o Senhor Jesus Cristo, muitas, não foram poucas, muitas vezes advertiu cada um de vocês da responsabilidade que vocês têm. Eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Eu envio vocês como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Estejam preparados para os lobos. E como é que você se prepara? A Bíblia ensina. Através da armadura de Deus. Revestivos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Efésios 6, 11. Então revista-se de toda a armadura de Deus, e esses dissimulados não terão poder nenhum contra vocês, e vocês não deixarão seus filhos nunca, jamais, aos cuidados desses dissimulados. Olha só que armadura belíssima é essa que os bereanos se utilizaram. Em Atos capítulo 17, versículo 11, eles mostram preocupação até para com os apóstolos. Ora, mas não foi os próprios apóstolos que disseram, na pessoa de Paulo, olha, se um anjo do céu vier, ou até mesmo nós, e trouxeram outro evangelho, senão esse que vos temos anunciado, seja anátema, maldito esse apóstolo, esse anjo, essa mensagem que é contra as escrituras, seja maldito. Então eles só estão fazendo o que os apóstolos disseram. Será que Paulo não está falando alguma heresia? Porque eu nunca ouvi isso. Pega aí a escritura, vamos ver se é verdade. Ora, a resposta dos apóstolos para eles. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram assim. Eram de fato assim. Então, aqui estava a desconfiança, como que sendo a arma maior deles. Mas não é uma desconfiança irracional sem sentido. Ela cessa à medida que a Escritura mostra que a pessoa tem razão. Então, eu encerro lembrando a vocês, tenham atenção aos dissimulados. Cuidado, porque eles se apresentam com cara de ovelhas, mas o coração é de lobo. Então, entenda que eles também têm um trabalho lento e sorrateiro. Pode ser que demore para você descobrir que aquele era um dissimulado. Porém, esteja sempre armado, prevenido, pronto contra eles. E vocês, nem seus filhos, serão enganados. Que Deus abençoe aos irmãos. Vamos, irmãos, responder a mensagem. Agora, abrindo a palavra de Deus, ainda no Salmo 106, do 19 ao 23. Uma leitura alternada. Salmo 106, do 19 ao 23. Em Horebe, fizeram um bezerro e adoraram o ídolo fundido. E assim trocaram a glória de Deus pelo simulacro de um novilho que come erva. Esqueceram-se de Deus, seu Salvador, que no Egito fizera coisas portentosas, maravilhas na terra de Cã, tremendos feitos no mar Vermelho. Tê-los ia exterminado,
como dissera, se Moisés, seu escolhido, não se houvesse interposto, impedindo que sua cólera os destruísse. E assim faz Cristo conosco, meus irmãos. Vamos cantar ao Senhor em resposta o hino de número 47. Louvamos-te, ó Deus, pelo dom de Jesus, que por nós pecadores morreu sobre a cruz. Aleluia, toda glória te rendemos, Senhor. Aleluia, tua graça imploramos, amém. Louvamos-te, ó Deus, pois nos mandas a luz, que brilhando nas trevas a Cristo conduz. Aleluia, toda glória te rendemos, Senhor. Aleluia, tua graça imploramos, amém. Louvamos-te, ó Deus, por teu Filho Jesus, que foi morto, mas vive no reino da luz. Aleluia, toda glória te rendemos, Senhor. Aleluia, tua graça imploramos, amém. Louvamos-te, ó Deus, e rogamos, Senhor, dá-nos sempre sentir teu poder, teu amor. Aleluia, toda glória te rendemos, Senhor. Aleluia, tua graça imploramos, amém. Amém, irmãos. Podem sentar, o culto ainda nós vamos orar no nosso culto ao nosso Deus, agradecendo pela mensagem e pedindo que Ele se faça com que Sua palavra seja real em nossas vidas. Pedir à irmã Edgelane que nos conduza em uma oração de resposta. Senhor nosso Deus, Pai, que a gente te agradecer por estar em tua casa. Amém. Queremos, ó Deus, dizer que somos gratos, porque mandaste teu filho, Senhor, nos resgatar. Amém. E aqui estamos, Senhor Deus. Agradecemos pelo culto, Senhor, que agradecemos a Deus pelo teu voz, Amém. pela palavra, e ela esteja sempre presente e viva em nossas vidas a todos os momentos da nossa nova semana, que assim o Senhor permite que venhamos a viver. Amém. Em nome de Jesus, te agradecemos. Amém. Amém. Meus irmãos, o culto está encerrado.